Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já falei aqui em outro momento, mas eu acho que eu não me fiz entender, eu acho que ficou muitas dúvidas, eu acho que eu falei com muita emoção. E como vocês sabem, de tempos em tempos eu preciso passar por um processo de renovação. Há quem diga que o escorpião, né, o arquétipo de escorpião, ele vai nascer e morrer muitas vezes numa mesma vida e tem essa necessidade de se transformar, é o arquétipo da transformação. Eu também acho que isso se dá um pouco do arquétipo da criadora, que eu já contei pra vocês o quanto eu me distanciei desse arquétipo por um tempo, por conta de ter quebrado o meu negócio de confeitaria. O arquétipo da criadora é um arquétipo muito empreendedor, é um arquétipo que precisa se renovar de tempos em tempos, e também se dá ao arquétipo da exploradora. Então, o arquétipo da exploradora é um arquétipo que faz parte da jornada da alma, são os buscadores da alma, são os buscadores de autoconhecimento e que precisam se ver na própria vida. São pessoas que estão sempre buscando por uma vida com sentido, por uma vida com significado. E de tempos em tempos eu preciso passar por esse processo de me afastar de tudo que está lá fora, de tudo que eu sempre fui, de tudo que eu sempre fiz, para tentar entender: isso aqui ainda faz sentido? Isso aqui ainda representa quem eu estou nesse momento da minha vida? E eu passo por esses processos de renovação conscientemente. Então, quando eu vou percebendo que, opa, eu acho que tá na hora de passar de fase, eu acho que o aprendizado dessa fase já foi concluído e eu já tô pronta para ir para a fase seguinte, eu dou um passo para trás, tiro meio que umas férias e começo a fazer essa autoanálise. E eu já falei algumas vezes, quem é minha aluna sabe, quem me acompanha há muito tempo sabe, que para mim crescer sempre envolve deixar algumas coisas para trás, deixar alguns hábitos para trás. Então, quando a gente nasce, a gente engatinha, depois a gente começa a andar, a gente vai pro colo da mãe, a gente deixa o colo da mãe, a gente deixa uma madeira, a gente deixa chupeta, a gente deixa alguns joguinhos que são muito legais quando a gente é criancinha, talvez montar pecinha. E aí a gente vai para a próxima fase, a gente deixa para a escola, depois a gente deixa o ensino fundamental, depois a gente deixa o ensino médio para a gente se tornar adulto e começar a servir pessoas através do nosso trabalho. A gente deixa muitas vezes o oba-oba ali, né, da fase da adolescência, de quem tem uma mãe e um pai sustentando a gente. E aí a gente começa a assumir compromissos e responsabilidades porque a gente está amadurecendo, porque a gente está crescendo. Então, à medida que a gente cresce, outras coisas começam a fazer parte da nossa vida, e para que essas outras coisas comecem a fazer parte da nossa vida, a gente acaba deixando algumas coisas que não fazem mais parte de quem a gente é. E eu sinto que eu estou sempre passando de fase, mas o meu processo de ir para uma próxima fase sempre envolve essa pausa, essa férias aí do final do ano na escola, né? Pra gente avaliar o que aprendeu naquele ano, com aquele professor, com as lições que a gente tem. E pra minha vida é essa oportunidade de aprender. Eu tô sempre aprendendo com as minhas experiências, eu tô sempre aprendendo com os canais que eu crio. E pra mim isso é muito importante, tá? E recentemente eu passei por mais um desses processos de renovação, mais um desses processos de autoconhecimento, por mais um desses processos de autoanálise, onde eu analiso o que faz sentido, quem eu sou, né? O que ainda me representa, o que não faz sentido pra mim. Para alinhar com essa minha nova versão, para alinhar com esse novo posicionamento e com essa nova Daniela que já está prestes a nascer. E eu fiz um vídeo para vocês porque eu tenho esse hábito, ou tinha, não sei se isso ainda vai prevalecer, mas de contar para vocês já logo no começo, quando eu tô num processo de mudança. E a mudança no começo, ela é de fato uma bagunça, é igual mudar de casa. Então a gente tira as coisas dos armários, não sabe ainda se aquela coisa combina com a casa nova, e é um furdunço total. E eu comecei a compartilhar com vocês num vídeo que eu fiz sobre deixar de ser criadora de conteúdo. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês, até pra quem é criador de conteúdo, porque eu sou criadora de conteúdo há 9 anos, né? Eu fui criadora de conteúdo há 9 anos, até pra quem não trabalha ou trabalha na internet, entender
o que é ser criador de conteúdo e o que é deixar de ser criador de conteúdo. E para as pessoas que também gostam do meu conteúdo, que com aquele vídeo que eu fiz, que talvez tenha ficado um pouco confuso, pensaram assim: ai, a Dani não vai mais aparecer no YouTube. Em nenhum momento era isso que eu queria que vocês entendessem, que eu não ia mais aparecer no YouTube. Né? O que eu quis dizer naquele vídeo é que eu não ia aparecer mais no YouTube como criadora de conteúdo. E quando muitas pessoas não entendem, talvez eu tenha falhado na comunicação, talvez eu estava muito no início do processo, talvez eu me deixei levar muito pela emoção daquela mudança e as coisas ainda não estavam muito claras para mim. Então, para voltar, né, para recomeçar nessa nova fase, nesse novo momento da minha vida, eu decidi começar explicando, tá, o que é não criar conteúdo, sendo criadora de conteúdo, o que é não trabalhar mais com criação de conteúdo, certo? Então vamos lá. Quando eu comecei na internet em 2016, há 9 anos atrás, quando eu criei meu primeiro canal no YouTube, eu criava conteúdos da minha cabeça. Então, todos os conteúdos que eu gravava era sobre coisas que eu tava com vontade de falar, sobre autoestima, horas sobre cabelo crespo e tal, porque eu tava ali no período da transição capilar e fiquei 2 anos ali com meu cabelo crespo para conhecer e tal. Então, eram assuntos muito aleatórios e eu criava a partir daquilo que eu sentia vontade de falar. À medida que o tempo ia passando, eu fui absorvendo esses conteúdos de marketing digital, esses conteúdos de trabalhar na internet, e eu comecei a entender que criar conteúdo, se a gente trabalha, né, todo trabalho envolve servir pessoas. Então, se você trabalha numa empresa, você vai lá, serve o seu patrão com aquilo que você foi contratado para fazer, você vai tentar fazer da melhor forma possível aquele trabalho, porque você vai receber um dinheiro no final do mês por aquele serviço que você entregou. Então, quando a gente trabalha com criação de conteúdo, à medida que o tempo ia passando, quem é aluno do YouTube na prática sabe, a gente começa a pesquisar e começa a entender o que o público tem mais interesse. Então, eu vou criar conteúdo para aquilo que o público tem mais interesse, para servir esse público que está interessado nesse assunto específico, para que eu possa receber mais dinheiro. Então, quanto mais pessoas a gente serve, mais dinheiro a gente ganha, porque dinheiro é uma troca. Né? Você entrega o que alguém precisa e alguém te dá o dinheiro. Então, uma pessoa criou essa blusa, né? Eu comprei essa blusa porque eu gostei dela e essa pessoa levou meu dinheiro e eu recebi aquilo que ela criou, recebi aquilo que ela me serviu, a blusa. Então, quando a gente começa a trabalhar como criador de conteúdo, a gente começa a tentar entender, pesquisar o que as pessoas querem saber sobre esse nicho que eu crio conteúdo específico e eu começo a criar conteúdo para servir as pessoas, porque é um trabalho e trabalho é serviço. Então, quando eu comecei o Arquétipo na Prática, por exemplo, ao invés de eu ir lá e falar os arquétipos que eu sentia vontade, os arquétipos que eu tinha experiência, eu fui pesquisar para saber qual eram os arquétipos mais pesquisados pelas pessoas. Então, se eu monetizei aquele canal em 3 meses, foi porque eu pesquisei o que as pessoas queriam saber e comecei a criar conteúdo baseado nos arquétipos que as pessoas queriam saber. Então, por mais que eu quisesse, de repente, falar do arquétipo, sei lá, do castor, mas o castor estava na pesquisa do top 10 arquétipos pesquisados? Não estava. O que estava no top 10 pesquisado? Cleópatra, sereia, na minha época o lobo, cavalo, mago. Então, se eu trabalho como criadora de conteúdo, é muito inteligente da minha parte criar conteúdo sobre o castor, que eu quero falar sobre o castor? Não, é muito inteligente da minha parte, já que o conteúdo serve pessoas, criar conteúdo sobre os arquétipos que estão sendo mais pesquisados. Cleópatra, águia e por aí vai, os arquétipos daquela época que estavam sendo pesquisados. E foi exatamente isso que eu fiz. E era exatamente isso que eu fazia enquanto criadora de conteúdo. Quando eu criei o Daniela Cândido, que é esse canal aqui, ele nasceu por um cansaço de nichar tantos canais. Então, como vocês sabem, eu já tive canal de tarô, eu já tive canal de Chique no Brás, que eu ia lá, gravava vídeo nas barraquinhas lá, nas lojinhas do Brás, para as pessoas que queriam comprar, sempre para as pessoas. A gente sempre tem que pensar que o conteúdo, ele serve pessoas.
né? Então, eu ia lá, gravava a coleção de inverno, de verão, as lojas, mostrava as lojas que tinha, para quem estava em outro estado que queria determinada roupa, sabia que ia encontrar aquela roupa naquela loja específica. Né? Então, eu tive canal de consultoria de imagem e estilo, que foi quando eu fazia curso, né, de consultora de imagem, coloração pessoal e por aí vai. Canal de arquétipos, tive esse Conecta, canal de autoconhecimento, onde eu compartilhava os meus processos de autoconhecimento com as pessoas que queriam se autoconhecer. Então eu já tive vários projetos diferentes servindo pessoas na internet, tá? E enquanto criadora de conteúdo, eu produzi o conteúdo para essas pessoas. Quando eu criei o Daniela Cândido, ele nasceu desse lugar, de alguém que estava cansada de tanto nicho e que queria criar conteúdo de uma forma mais aberta. Só que por mais que eu era um eu nicho aqui nesse canal, eu tinha os meus valores, eu tenho os meus valores, liberdade, leveza e autenticidade. Então eu alinhei esse eu nicho e eu pensei, toda vez que eu estiver fazendo um conteúdo que gere para as pessoas liberdade, ou gere para as pessoas um pouco mais de leveza, ou gere para as pessoas autenticidade, esse conteúdo ele tá conectado com quem eu sou, com Daniela. Então, toda vez que eu produzia um conteúdo sobre dinheiro, sobre como investir, eu tava falando o quê? Sobre liberdade, porque quando a gente tem dinheiro, a gente tem liberdade para escolher a blusa, a comida, a roupa que a gente vai vestir. Toda vez que eu fazia um conteúdo sobre mudança de vida, eu também estava falando sobre, olha, você tem a liberdade de escolher fazer diferente, de aprender uma coisa nova, de mudar e por aí vai. E eu comecei a criar esse conteúdo. Então, mesmo parecendo um canal muito aleatório, muitos conteúdos aqui, eles eram pesquisados. Então, por exemplo, dentro do Eu Nicho de Daniela, eu não tenho como fazer um vídeo de tour pelas minhas bolsas ou tour pelo meu closet, porque eu não tenho closet, eu tenho um guarda-roupa que tem 40 peças de roupa, 50 peças de roupa. Então eu posso fazer um vídeo sobre minimalismo, mas mesmo o vídeo de minimalismo, ele foi pesquisado, então eu fui lá e pesquisei minimalismo. O que as pessoas querem entender ou aprender sobre minimalismo? Aí quando eu fui fazer a pesquisa, qual foi a informação que eu tive? As pessoas querem saber sobre esse estilo de vida. Então se vocês pegarem nesse canal, lá nos primeiros vídeos, vocês vão ver que o primeiro vídeo sobre minimalismo nesse canal tá escrito assim, minimalismo, como eu comecei nesse estilo de vida. Por quê? Porque as pessoas estavam querendo saber como é o estilo de vida, como que começa, como que faz. Então, já que as pessoas querem saber, eu posso falar como eu comecei, como eu fiz. Nessa pesquisa também tinha, minimalismo documentário. Eu não tinha muitos documentários que eu tinha assistido, então eu não podia falar sobre aquilo, não seria um conteúdo autêntico. Mas aí tinha também na pesquisa, minimalismo roupas. Eu pensei, bom, vou fazer um tour pelo meu guarda-roupa. Então, se vocês forem lá atrás no canal, vocês vão ver que tem um vídeo aqui onde eu fiz um tour pelo meu guarda-roupa minimalista e mostrei para as pessoas o meu guarda-roupa minimalista, a quantidade de sapatos que eu tenho e por aí vai. Então, por mais que esse canal pareça Casa da Mãe Joana, muito desses conteúdos aqui, eles foram pesquisados. Então, não foi de uma forma muito aleatória que eu fiz o vídeo como monetizei 3 canais do YouTube em 3 meses. Eu renomeei o arquivo de acordo com aquele conteúdo para que mais pessoas encontrassem aquele conteúdo, para que o algoritmo do YouTube entendesse sobre o que é aquele vídeo que eu estou subindo, para que ele pegue aquele vídeo e ele entregue para o máximo de pessoas possíveis sobre aquele assunto de monetização do YouTube, porque eu sei que tem pessoas que querem monetizar o canal rápido. Então, quando eu crio um conteúdo ensinando as pessoas a monetizar o canal mais rápido, contando o que eu faço e o que eu fiz para monetizar mais de 10 canais no YouTube, eu tô pensando de forma estratégica como criadora de conteúdo. Por quê? Porque quero fazer mais dinheiro, porque sirvo mais pessoas. Quando eu fiz o experimento de postar vídeo todos os dias e disse, gente, valeu a pena postar vídeo todos os dias? Quanto que eu ganhei postando vídeo todos os dias? Eu fui lá e mostrei pra vocês. Por quê? Porque eu sei que as pessoas têm curiosidade de saber quanto que ganha postando vídeo todos os dias no YouTube, ou quanto que ganha um YouTuber. Então, quando eu trabalho como criadora de conteúdo, que sou há 9 anos, eu crio conteúdo sempre pensando ou pesquisando, renomeando, pesquisando tag sobre o que as pessoas querem assistir,
Que conteúdo vai gerar, né, mais engajamento, qual é a imagem e por aí vai. Então exige uma questão de pensar muito. Diferente de uma pessoa que é empreendedora e tem um canal no YouTube, porque a pessoa que ela é empreendedora, e aí foi o ponto que eu acho que eu falhei na minha comunicação para vocês entenderem. A pessoa que ela é empreendedora, que ela é empresária, ela trabalha com vendas, certo? Então o supermercado vende comida, o açougue vende carne, a padaria vende pão, e existem muitos empreendedores digitais que vendem produtos digitais. Ah, Dani, mas você não vende produtos digitais? Vendo, gente, eu vendo o YouTube na prática, eu vendo o meu negócio digital do zero, né, que é ali a estrutura onde eu mostro como que eu crio o meu negócio zero, mas o meu principal posicionamento nesses 9 anos sempre foi muito mais criadora de conteúdo do que empreendedora. Então, por exemplo, quando o Érico Rocha cria um canal no YouTube, ele não está focado na monetização. Ele não está focado, ele pode estar focado nas visualizações, mas com foco em vender mais o fórmula de lançamento. Quando uma pessoa ela é empreendedora, ela está com muito mais foco em quantos produtos ela vai vender do que quantas visualizações ou inscritos ela vai ter para monetizar o canal. Porque quem empreende, o maior ganho dessa pessoa vem das vendas muito mais do que da monetização. Então, o criador de conteúdo, a maioria das pessoas que são criadores de conteúdo, que tem canal de fofoca, que não vende curso online, que são verdadeiramente criadores de conteúdo, eles estão muito preocupados com inscritos, seguidores, engajamento, porque eles vendem, por exemplo, publicidade. Então, por muito tempo, eu fiquei criando e tentando criar uma imagem para conseguir parceria, para conseguir publicidade, para poder trabalhar com outras marcas. Então, o foco do criador de conteúdo é esse, monetização, conseguir publicidade, para poder fazer dinheiro com publicidade, e aí ele tá sempre tentando, qual é o conteúdo que vai engajar, sabe? É um pensamento muito de criador de conteúdo, porque ele ganha dinheiro através de monetização. O empreendedor, ele ganha muito dinheiro através de vendas. Eu ganhava como criadora de conteúdo, muito como criadora de conteúdo, e também como vendas, né? Só que eu não vendia em todo vídeo, não era todo vídeo que eu oferecia um produto e tal, e por aí vai. Mas eu sempre me senti muito mais criadora de conteúdo do que empreendedora. Muito mais criadora de conteúdo do que empresária, do que vendedora de curso e por aí vai. Então, quando eu fiz aquele vídeo, e contando para vocês o que havia mudado, o que é deixar de ser criadora de conteúdo, não quer dizer, gente, que eu não vou mais fazer vídeos na internet. E eu tô muito feliz, porque quem cria conteúdo, não sei, não posso generalizar, mas eu vou falar por mim, tá? Que amo liberdade e que tudo que eu busco sobre ter mais dinheiro é sempre para ter mais liberdade. Liberdade de comprar uma roupa que eu gosto, de comprar uma comida que eu gosto, de morar onde eu quero. É sempre por liberdade. Liberdade é um dos valores que me move. Então, quando eu digo para vocês assim, gente, eu não vou mais trabalhar como criadora de conteúdo, eu quero dizer o quê? Que eu posso agora criar conteúdo que eu sinto vontade. Eu acho que o sonho de boa parte dos criadores de conteúdo é poder falar do que sente vontade. E não ficar nessa corrida louca de será que isso aqui vai trazer seguidor? Será que isso aqui vai trazer visualização? Será que o algoritmo vai entregar isso aqui? Será que... E quando a gente entra nesse looping do criador de conteúdo, a gente tende às vezes falar e fazer coisas que não tem nada a ver com a nossa verdade, mas a gente precisa receber, porque você não trabalha de graça. Criador de conteúdo não é diferente. Então, quando você vai lá prestar serviço para aquele supermercado, ou para aquele açougue, para aquela padaria, ou quando você, sei lá, vai servir um cliente através da advocacia, você tá fazendo aquilo e você quer fazer aquilo melhor porque você quer receber dinheiro, você tem conta para pagar, certo? Então, o que aconteceu comigo é que eu estou 9 anos trabalhando como criadora de conteúdo e eu sinto, e aí falando de um processo de autoconhecimento, que eu precisava viver uma cura dessa Daniela que é empreendedora e que tinha muitas feridas e muitas dores por conta da minha queda na confeitaria. Então eu já contei minha história aqui, que eu quebrei meu negócio de doces, que eu passei muita dificuldade, que eu tive corte de luz, corte de água, ordem de despejo da casa que eu morava de aluguel com as minhas 2 filhas pequenas, e foi desse lugar que eu comecei a criar conteúdo na internet. E essa experiência fez eu desacreditar
da minha versão criadora, que é esse arquétipo que eu, de alguma forma, né, porque todo criador, ele, como eu já falei, ele é muito empreendedor, que também passa por essa renovação, porque eu não me achava mais boa o bastante para empreender. Então, na criação de conteúdo, eu encontrei um lugar onde eu não precisava assumir tantas responsabilidades assim, onde eu não precisava ter tantos posicionamentos assim, do tipo, olha, eu faço isso e tal, e eu poderia ficar aqui criando conteúdo e servindo as pessoas a partir das minhas experiências, a partir desse conhecimento que eu busco de forma autônoma e, né, autodidata. E era muito confortável pra mim. Só que durante esses 9 anos, desde que eu quebrei o meu último negócio ali, eu venho trabalhando com terapia, Theta Healing, constelação familiar, e curando essas feridas, e não só essas de ter quebrado um negócio, mas entre outras, né, de pai, mãe, abandono, rejeição, enfim, um monte de coisas. E nesse momento da minha vida, eu sinto que eu consegui fazer as pazes com a minha versão que é empreendedora, da minha versão que gosta de empreender. Aquela Dani que já vendeu prata, que já vendeu lingerie, que já vendeu produtos de sexy shop, que já foi sacoleira, que já fez chinelo para vender customizado. É aquela Dani que gosta de fato de empreender, que estava ferida, machucada e que encontrou uma outra coisa que deixava sempre, como diz a minha amiga Lara, parece que você sempre puxa o freio de mão. Você tem uma capacidade de ir tão além e você vira e mexe e puxa o freio de mão. Por quê? Porque quando a gente tem uma ferida aberta, toda vez que bota o dedo, dói. Então, quando a gente não cura uma ferida, quando ela não cria casca, enquanto ela não cicatriza, toda vez que você faz um movimento na vida que pode levantar a casquinha daquela ferida, você vai evitar, você vai, não vou não, né? Não, deixa assim. E eu sinto que durante esses 9 anos eu fiquei assim, e aí eu pulei de um canal pro outro, fiz um monte de coisa, vivia muito mais criando canal do que criando empresas, do que criando negócios. Então, à medida que eu fui me observando desde o ano passado, eu comecei a não sentir mais vontade de criar canais, porque vira e mexe eu pensava, acho que eu vou criar um canal de tarô, acho que agora eu vou criar um canal disso, vou criar um canal daquilo. Eu sempre pensava muito em criar canal. E esse pensamento, essa postura, é uma postura da criadora de conteúdo. Do ano passado pra cá, eu percebi que eu parei de pensar em canal e comecei a pensar mais em negócio. Então eu comecei, eu tô pensando mais em negócio do que em canal, do que em criação de conteúdo. Então quando eu comecei a perceber, me autoanalisar e perceber que a minha mentalidade tinha mudado, eu comecei a entender que aquela Daniela empreendedora que gosta de negócio estava voltando e que talvez estava finalizando o seu processo de cura. Então foi onde eu decidi pensar mais na Academia da Criação, que é o nome da empresa, do CNPJ, Academia da Criação, ao invés de pensar em canais do YouTube. Então eu comecei a pensar na construção do ateliê de autocuidado e bem-estar, que é um outro CNPJ, uma outra empresa, muito mais do que vou criar de repente um canal disso, um canal de aquilo, ou um canal daquilo outro. Então esse ano, o que aconteceu comigo? Aconteceu que depois de 9 anos criando conteúdo, eu posso criar conteúdo, mas não trabalhando como criadora de conteúdo, pensando se aquele conteúdo, pesquisando tanto conteúdo, se é o conteúdo que as pessoas querem ver, se é o conteúdo que o algoritmo vai entregar, se aquele conteúdo vai trazer mais seguidor, se aquele conteúdo vai trazer mais visualização, se aquele conteúdo vai gerar mais dinheiro no AdSense. Então, nesse momento da minha vida, não trabalhar como criadora de conteúdo, não é que eu vou abrir mão da minha monetização, só que eu vou pensar muito mais como empreendedora do que como criadora de conteúdo. Então, os conteúdos que eu vou criar a partir daqui são conteúdos que eu sinto vontade de falar. São conteúdos onde eu quero me expressar, que eu acho que essa é a vontade de todo criador, poder se expressar sem tantas regras, sem tantas burocracias, sem tantos roteiros, sem tantas limitações, e poder simplesmente expressar a sua criação do jeito que sentir vontade. Então eu vou continuar aqui no YouTube.
mas não mais com a mentalidade, com as expectativas e o mindset do criador de conteúdo, que quando um conteúdo de repente não vai tão bom, começa a equilibrar. Não, então eu vou falar agora sobre dinheiro, porque agora eu já fiz um vlog, o vlog dá menos, vou fazer, sabe? A gente sempre tem um pensamento para manter um certo ritmo no canal. Então agora, o que vocês vão ver daqui pra frente nesse canal é uma Dani que produz conteúdo de uma forma mais livre, ou seja, eu consegui subir mais um degrau de liberdade, porque hoje eu escolhi criar negócios que sustentam de certa forma, que geram muito mais dinheiro e que me permitem, tudo que a Dani plantou nesses últimos 9 anos, tudo que foi criado, a conexão, a audiência, permite que agora eu possa simplesmente falar sobre o que eu quero, sobre o que eu sinto vontade, de um jeito mais livre, sem tantas obrigações, sem tantas pesquisas, sem tantas tags. E isso pra mim é uma conquista. É uma conquista, porque como criadora, eu acho que nada melhor que um criador, ele poder ir lá e criar aquilo do jeito dele. Tem muita gente que falou assim, Dani, por que você quer criar Airbnb para trabalhar? Por que você não trabalha como decoradora? Porque quando eu trabalho como decoradora, eu vou ter que decorar de acordo com aquilo que a pessoa quer. Quando eu tenho um Airbnb, eu posso decorar do meu jeito, assim como minha casa. E não tem ninguém dizendo se está certo, se está errado, se gosta ou se não gosta. Eu simplesmente crio, eu simplesmente compartilho. E algumas pessoas vão gostar e outras não. E tá tudo bem. Então, nesse momento da minha vida, eu sinto, eu vou falar mais aqui também sobre isso, sobre autoconhecimento, processos e por aí vai. Eu sinto que eu fiz as pazes com a criadora que habita em mim, que é esse arquétipo que eu... Sabe aquela coisa que, não sei vocês, mas eu ouvia muito na minha infância, para de inventar moda, toda hora inventando moda, como se isso fosse uma coisa ruim. E aí a gente vai sufocando partes nossas que são muito importantes. E eu sinto que eu sufoquei a minha criadora, a minha empreendedora, essa que gosta de inventar moda, que gosta de ter ideias, que gosta de realizar, né? Que gosta de realização. Realização que me move, eu preciso estar realizando, eu preciso estar executando, eu preciso estar fazendo. E é muito bom poder fazer as pazes com essa criadora. Que por 9 anos estava muito ferida por conta de escolhas ruins que eu fiz e consequências, mas também muito aprendizado. E eu vou continuar criando conteúdo para vocês, mas não mais com aquela expectativa de pesquisas e por aí vai. Então eu acho que quando eu fiz um vídeo falando sobre isso pra vocês, eu acho que eu tava bem no começo do meu processo, porque eu tenho essa mania de fazer e já querer contar no começo, onde tudo tá muito confuso, que é aquela coisa da mudança, que a gente não sabe direito onde cada coisa tá. Também com muita emoção, e eu fui sentindo que aquela Dani, criadora de conteúdo, ela realmente estava se despedindo, aquele ciclo da criadora de conteúdo estava finalizando. Dá um frio na barriga, porque eu acho que é a primeira vez que eu vou empreender de verdade como a Dani, que sempre empreendeu até o negócio da confeitaria. Eu acho que eu nunca peguei um negócio assim do tipo assim, não, eu vou fazer exatamente como eu fiz na confeitaria, com fogão de 2 bocas funcionando, sem carro para fazer entrega, sem nunca ter enrolado o brigadeiro e ter crescido tanto. Eu sinto que eu tinha medo de crescer, na verdade. Eu tinha medo do quanto eu podia ir, do quanto eu podia alcançar. E eu acho que eu ficava assim, ali, aqui, lá, e vai, e volta e coisa, pra realmente não... pra evitar a dor, na verdade, de ter crescido muito e não ter conseguido sustentar todo aquele crescimento de quando eu fui confeiteira. Então agora, eu sinto que é um recomeço pra mim. Eu tô no ano 1 na numerologia e eu pretendo falar mais sobre isso aqui também. Ai, coisa boa poder falar sobre o que sente vontade, sem se preocupar tanto com essa corrida dos ratos, dos números, do algoritmo e por aí vai. Então eu quero falar mais sobre numerologia também. Tenho feito as pazes com esse meu lado maga, que foi um arquétipo que eu também, sabe, enfim, vou falar mais sobre isso aqui também. Então, eu queria retomar
tentando me fazer entender. Eu sei que algumas pessoas nunca vão entender e tá tudo bem, mas eu senti que com o último vídeo, muitas pessoas que gostam de mim, que gostam do meu conteúdo, falaram assim: nossa, eu pensei que a Dani não ia mais aparecer no YouTube. E quando eu vi pessoas assim que têm esse carinho, que gostam de acompanhar, pensando que eu não ia mais aparecer, eu pensei, bom, eu acho que eu falhei na comunicação daquele vídeo. Eu acho que eu não me fiz entender. Eu acho que eu poderia ter sido mais clara. Eu acho que eu poderia ter falado, porque nem todo mundo é criador de conteúdo e entendeu o que eu estava dizendo naquele vídeo, sabe? Mas o fato é que quando a gente é criador de conteúdo, a gente ganha dinheiro com conteúdo. A gente ganha dinheiro alcançando mais pessoas. A gente ganha dinheiro tentando fazer parcerias e publicidades com marca. E você faz o melhor para conseguir fazer isso com maior alcance e passar uma imagem XYZ. Então, o que eu quis dizer para vocês simplesmente é que eu escolho não trabalhar mais como criadora de conteúdo, porque eu não vou mais correr atrás das métricas e sabe? Mas que esse canal aqui eu posso ter essa liberdade de ser Daniela e fazer conteúdo sem a posição da criadora de conteúdo, mas da empreendedora que sou e da pessoa que sou, né? Desse lugar mais livre, sem tantos tenques. Então eu sinto que quando eu comecei na internet, era o que eu queria fazer. Eu queria poder falar o que eu sentisse vontade. Mas eu vi que não dava pra ser desse jeito, que eu precisava entender o que as pessoas queriam. E por muito tempo eu fiz conteúdo pra atender o que as pessoas queriam. Mas agora, de tanto aquela Dani criar o que as pessoas queriam, eu consegui ir para um lugar onde eu posso expressar quem eu sou, quem eu quero ser ou quem escolho ser, com um pouco mais de liberdade, e talvez isso me dê mais que financeiramente, né, melhore o AdSense, mas se não melhorar, tá tudo bem, porque o meu foco de ganhos financeiros não é mais a criação de conteúdo. O meu foco de ganhos financeiros hoje são as empresas que eu tenho, tanto a Academia da Criação, que é a empresa que ajuda pessoas a começar na internet, seja criando conteúdo, ou seja, tendo um negócio estruturado como o meu negócio digital do zero, ou através do meu refúgio, do meu ateliê, que é o meu refúgio, né, o refúgio do ser, que é esse lugar que ajuda as pessoas a ter esse momento de bem-estar, né, que melhora a qualidade de vida das pessoas, seja através das velas, dos incensos e os produtos que vão ser vendidos lá, e futuramente servindo pessoas através do bem-estar, levando leveza através dos nossos imóveis de Airbnb. Então todo o meu posicionamento, toda a minha busca é para fazer crescer as minhas empresas, tanto a Academia da Criação, quanto o Refúgio do Ser e quanto o futuro negócio de Airbnb. A minha energia vai estar em crescer esses negócios, mas eu vou continuar produzindo vídeos aqui na internet, tá? Mas não com a expectativa da criadora de conteúdo. Eu espero de verdade que eu tenha explicado o que é, né? O que é ser uma criadora de conteúdo melhor, aonde está o foco de quem é criadora de conteúdo e aonde está o foco de quem é empreendedora. Então tem muitas pessoas aqui, por exemplo, na internet, que tem, por exemplo, 10 mil inscritos no canal, 5 mil inscritos no canal. Mas como não estão com foco em inscrito, em visualização, em monetização, fazem dinheiro, por exemplo, 500 mil reais em vendas. Porque o foco daquela pessoa com os vídeos não é monetização. O foco daquelas pessoas com vídeos é vender mais. Então elas são muito mais empreendedoras do que criadoras de conteúdo, entende? Então é isso, tá? Eu desejo de verdade que vocês tenham entendido e tudo bem também, né? Eu acho que ficou claro quem não entendeu, mas a gente vai continuar aqui, eu vou continuar atualizando vocês sobre o que eu tô vivendo, sobre os meus processos. Vai ser muito bom agora também poder falar desse lugar sem pensar tanto no que falar ou que conteúdo fazer. E para quem fizer sentido continuar aqui nessa nova fase, nessa nova versão, integrei agora os meus 4 arquétipos base. Quem tá no meu negócio digital do zero, eu já compartilhei lá essa atualização, esse posicionamento de identidade, de negócios e por aí vai, tá? Eu desejo de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês também a clarear um pouquinho sobre o que é a criadora de conteúdo, o foco da criadora de conteúdo, o foco da empreendedora. Dá pra ser as duas coisas, tá?
mas a empreendedora, ela tende, quando a criadora de conteúdo fecha muita publicidade, ela pode ganhar muito mais do que uma empreendedora, tá? Mas a empreendedora, quando ela trabalha com vendas, ela tende a fazer muito mais do que quanto a criadora de conteúdo. Então, é isso. Certo? Então a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Estou muito feliz por esse novo movimento, por ter conseguido passar por esse processo de renovação que nunca é tão fácil e nem tão leve, nem sempre a gente é muito compreendida, mas tá tudo bem, eu consigo sustentar minhas mudanças, eu consigo sustentar as minhas próximas fases, os meus próximos degraus, independente de quem se conecta ou não. Não é algo que eu acabe, tipo, não vou fazer porque as pessoas vão falar. Eu sempre sustento, eu sempre mudo, eu sempre vou pra direção que eu acho que eu tenho que ir, eu sempre respeito muito a minha intuição e o que eu sinto aqui. E pra quem fizer sentido continuar, seguimos juntas e em breve teremos muito mais vídeos aqui nesse canal. A gente se vê nos próximos vídeos.